Meu nome é Mário, eu sou nascido em Niterói, em 1977. Eu passei a minha infância em Minas e eu acho que isso me marcou muito por conta dessa vida do interior. Eu percebo que na cidade grande, no litoral, as pessoas às vezes estão muito orientadas para fora. E no interior tem esse tempo diferente, esse ritmo diferente, né? E eu acho que foi bem importante ter passado a minha infância em Minas para despertar uma certa natureza contemplativa, assim, um gosto pela mansidão, um gosto pelo silêncio, um gosto por estar, né, acordando junto da natureza. E essa vida na cidade bem pequenina, assim, foi bem importante. Eu acho que se tem um fato marcante e constituinte na minha vida é essa infância, assim, né? Tive a oportunidade de viajar pelo mundo e despertar muito cedo uma certa perspectiva global, assim, né? Entender que a gente é, de fato, cidadão do mundo, assim, né? Muito cedo isso ficou muito marcado, essa dimensão de que a gente, na verdade, não tem fronteiras, que a gente, na verdade, está aqui para transcender essas fronteiras, a gente está aqui para superar essa noção de que você é diferente do outro, né? De ficar reafirmando essas diferenças o tempo todo. Isso também veio na juventude. E aí eu passei muito tempo envolvido com movimentos sociais, assim, né? No direito, em movimentos, dando aula em comunidades, passei pelo movimento ambientalista também, foi muito importante. Partidos políticos, eu fui filiado a 2 partidos políticos, militei. Então, essa gana, essa vontade de mudar a realidade, e principalmente das pessoas que estão sofrendo, né? Isso sempre teve muito marcado, assim. Essa experiência, ela foi me conduzindo, assim, a buscar as sabedorias do mundo, né? Assim, ler Krishnamurti, ler os textos tibetanos, ler as grandes sociedades secretas, assim, né? Que a gente tem no Brasil, a Rosa Cruz, os grupos todos, assim, das tradições, né? A tradição Yorubá, os cultos afro, o Santo Daime, todas as linhas ayahuasqueiras, o druidismo, Umbanda, o kardecismo, a tradição pentecostal, eu passei por tudo. E isso me levou a experiências muito intensas na juventude. Eu tinha 19, 20 anos, eu estava vivendo aberturas muito intensas. E na época eu não tinha como compreender, assim, e na verdade eu não tinha nem referências, embora eu tivesse lido os principais autores. Eu entendo que na época as informações elas eram muito fragmentadas. E na hora de fazer essa união psíquica dentro de mim, isso às vezes ficava intenso demais. E eu realmente não sabia como lidar. E tal como o Kiron, né? Assim, quando você tem uma experiência de uma ferida aberta, você vai procurar a cura, né? Vai procurar resolver essa questão para você. E quando você resolve para você é bom, porque você pode oferecer isso para as outras pessoas. Mais do que até uma trajetória de, nossa, ó, das coisas todas que deram certo, eu colecionei muitos erros. E esses erros eu considero hoje os grandes tesouros, assim, na condição de terapeuta. Porque é ele que me permite acolher as pessoas quando estão meio que errando os mesmos erros, né? Então, isso é importante, embora esteja hoje com 36 anos, as pessoas às vezes se espantam, mas como é que você já fez tudo isso? Como é que você já percorreu todos esses lugares? As pessoas dão um exemplo, não, eu sei, eu fui sannyasi do Osho com 16 anos de idade. Então, as experiências todas foram muito precoces. E, ao mesmo tempo, a cada movimento desse, eu fazia uma ruptura. Eu falava, bom, então não é isso, deixa eu buscar outra coisa, então não é isso. E aí, num determinado momento, nos últimos 5, 6 anos, eu comecei a tecer essa grande coxa de retalhos de todas essas experiências anteriores, numa integração com a vida cotidiana, numa integração com a família, com o trabalho, com o impacto desse trabalho, do número de pessoas assistidas. Então já são milhares de pessoas impactadas por esse trabalho e é um pouco o que a gente sonha, assim. A gente sonha que essas informações que
esse menino não tinha, embora estivesse buscando muito, pudessem estar disponíveis para quem quisesse, né, se orientar nesse caminho. Então ele é um caminho de cuidador, é um caminho terapêutico, mas é um caminho terapêutico que não está nas universidades, que não está disponível nas tradições convencionais. Ela, em geral, está disponível nas relações mestre-discípulo, nas relações de conversa tradicionalmente secreta. E a minha rebeldia é um pouco com essa dimensão do secreto. A gente está no século XXI, não dá tempo mais de guardar segredo. Guardar segredo para quem e para quando, entende? Então esse é o momento em que eu acho que a gente precisa incorporar essas tradições em todas as linguagens, explicar para quem ainda tem uma compreensão literal do mundo e falar, então tá, não, eu conheço a tradição cristã, eu estudei muito a Bíblia, você quer discutir nesses termos? A gente conversa para ajudar a gente avançar. Se você quer discutir do ponto de vista científico, eu tenho formação científica, eu estudo farmácia, eu conheço a química, eu conheço a bioquímica, eu conheço os elementos do que constitui um corpo humano e a vida. Em que linguagem você quer falar? Então, a minha sensação é um pouco, bom, eu aprendi a falar todas essas linguagens, então vamos escolher os nossos termos, mas vamos falar do que é essencial, do que está subjacente a todas essas linguagens, que transcende e inclui todas essas linguagens, que é a experiência espiritual. E a gente precisa libertar o espírito da religião. A gente precisa entender que o espírito está em todas as experiências humanas, né? Hoje, os grandes pesquisadores em neurociência estão levantando essa hipótese de que a consciência ela está sempre presente. Assim como o tempo é um dado a priori, é um fundamento, a consciência talvez seja um fundamento. E a gente precisa encontrar esses termos para falar do que é fundamental e falar disso de uma forma inclusiva, em que o discurso religioso é bem-vindo, o discurso científico é bem-vindo, as experiências fenomenológicas são bem-vindas, as tradições de sabedoria são bem-vindos, tudo é bem-vindo. Então, uma experiência fundamental nesse percurso educacional foi ter estudado na escola montessoriana, que é uma escola construtivista, idealizada por uma mulher médica italiana, que teve esse protagonismo de criar uma escola para as crianças, né? Então, não uma escola de adultização, ou como o Roberto Crema gosta de dizer, de adulteração da realidade. E essa experiência foi muito marcante, porque me deu uma certa base dessa construção do conhecimento. Assim, eu percebo que tem algo ali que me preparou para ser autodidata num determinado momento, sabe? A gostar de ler e viver uma experiência de, então tá, eu posso descobrir que eu posso aprender sozinho. Entende? Isso foi muito importante, assim, né? Esse marco do aprender a aprender. Que o conhecimento é você que constrói na sua experiência. Isso foi fundamental. Isso não tem nem como agradecer, porque literalmente chegou na minha porta. Eu estava um dia na porta de casa e a minha tia estava chegando com o carro cheio daqueles brinquedinhos montessorianos. Eu me lembro de eu ficar olhando pela janela do carro, assim, tipo, uau! Né? Então isso foi muito, muito marcante, assim. Depois eu vim para Niterói. Em Niterói eu estudei no colégio tradicional, um colégio de educação cristã, mas, engraçado, eu não me envolvi com o cristianismo como poderia nessa tradição, né? Não fiz os caminhos tradicionais. Mas foi um espaço em que eu me envolvi com o Grêmio, a gente criou uma primeira experiência pedagógica, que foi um pré-vestibular comunitário, que existe até hoje, e foi quando eu virei professor pela primeira vez. E aí que eu descobri que eu gostava de dar aula, assim, foi muito cedo. Eu tive aula no pré-vestibular com um professor muito querido, que é o professor Assis, e ele dava aula de todas as matérias e ainda dá. E é uma pessoa que eu falei, nossa, então alguém pode conhecer os diversos aspectos do conhecimento. Cabe numa cabeça só. A gente não precisa fragmentar. Porque, então, na escola tinha o professor que sabia biologia,
o professor que sabia química, o professor que sabia física. E de repente tinha um cara que dava aula de tudo, e ao mesmo tempo, e juntando e fazendo interconexões entre essas coisas todas. E isso foi e é fundamental. Isso fez com que, por exemplo, a minha primeira graduação, que foi Direito, lá na UERJ, enquanto eu estava fazendo Direito na UERJ, eu estava estudando Astrologia e mais um monte de outras coisas interessantes. E fui parar na Unipaz, onde eu fiquei alguns anos fazendo cursos com pessoas muito legais, como Leonardo Boff, Rosemarie Muraro, Pierre Weil, Roberto Crema. Eu tive grandes professores, e tudo muito cedo. E aí eu fui fazer Psicologia. Só que eu fui fazer a Psicologia, eu já tinha meio que estudado tudo da Psicologia. E fiquei lá, bom, deixa eu fazer isso para pegar minha carteirinha de psicólogo e tal. Durante um tempo, eu achei que eu precisava também ter uma carteirinha de médico, assim, até que eu me dei conta, assim, tendo passado nas provas e tal, eu falei, eu realmente não quero estudar doença, assim, eu quero estudar saúde. E entendi que isso não estava nas escolas, né, porque saúde não dá dinheiro, saúde não é algo que movimenta essa cultura de medo que as pessoas vivem. Então, eu acabei me apaixonando pelas medicinas tradicionais, a medicina chinesa, as medicinas vitalistas, a terapia floral. Eu dou aula de terapia floral desde 95. E aí depois eu acabei entrando na faculdade de farmácia, que eu estou completamente apaixonado, porque eu tenho aulas de fitoterapia, eu tenho aulas de botânica, eu tenho aulas de homeopatia. E aí nesse percurso, eu encontrei um autor que hoje é uma referência bem importante para a gente aqui na universidade, que é o Ken Wilber. Eu já tinha conhecido o Wilber lá na década de 90, nos primeiros livros dele, e um dia eu estava relendo um livro e eu falei, cara, o que o Wilber está fazendo, né? E eu fui procurar, e aí na internet eu vi que ele tinha publicado conteúdos que tinham resolvido os problemas que eu estava enfrentando, em que eu não encontrava em lugar nenhum. E essa é a característica dos pioneiros, né? As pessoas que antecipam, às vezes, em 10, 20 anos, o problema que a cultura ainda vai enfrentar. E esses são os que abrem caminho. Um texto fundamental, porque eu estava na 6ª série, na época eu devia ter o quê? 13 anos ou 12, que foi a obra do Allan Kardec, do Espiritismo no Brasil. Hoje eu entendo, eu vivia os fenômenos, aquilo já era uma realidade para mim. E eu li os livros todos sem parar, assim, era uma criança. E essa incorporação dos fundamentos da tradição espírita como algo muito básico mesmo, que é para ser ensinado às crianças. Ei, você não tem uma única existência. Ei, você não existe numa única dimensão. Você interage com energias o tempo todo. Os seus pensamentos, eles ajudam a criar a sua realidade. Considero que isso é um conhecimento básico, entende? Assim, isso tem que estar justamente numa formação ali, quando o sujeito está chegando no mundo, para enfrentar essas questões com um mínimo de posicionamento ético, porque a implicação nesse momento de uma tradição espiritual é esse entendimento, ei, as suas ações têm consequências, os seus pensamentos têm consequências, presta atenção neles. Eu morei um ano nos Estados Unidos, né? Morei no sul dos Estados Unidos e lá eu vivi esse encontro com a tradição cristã do sul dos Estados Unidos. E isso foi muito marcante. Toda a experiência de ir na frente de centenas de pessoas e aceitar Jesus, de estudar em grupos de estudos bíblicos semanais. E o que é interessante é que nessa época, junto com isso, eu frequentava a livraria onde eu comprava os livros da tradição esotérica cristã. Então eu li o livro O que aconteceu com Jesus até os 33 anos. Quem são os essênios? Eu li a versão paralela dessa tradição ao mesmo tempo, isso é muito peculiar. E eu acho que hoje boa parte dessa minha paixão pelo conhecimento, por estudar tudo, vem um pouco dessa experiência no high school lá nos Estados Unidos. E aí os autores que me marcaram muito, eu diria que foi essa porta de entrada na Unipaz. O Jean-Yves Leloup, o Roberto Crema, e principalmente o Roberto, assim, me trouxeram uma experiência muito
muito verdadeira e já apontando para uma certa síntese, assim, né? Já era uma direção de, olha, é possível você coexistir com esses fenômenos espirituais na sua vida cotidiana de uma forma amena, né? Mesmo na vida dessas duas pessoas, nem sempre isso foi ameno, mas o marco foi essa experiência. Aí, você pode estar presente, percebendo as energias ao seu redor e lidando com isso de uma forma natural. Isso foi um pouco do que esses professores me trouxeram. As referências bibliográficas dos livros dele abriram asas para eu estudar, né? Então, o próprio Kyon Wilber, os textos do budismo, o Chögyam Trungpa Rinpoche, livros como Além do Materialismo Espiritual, livros como Curso em Milagres, foram marcos importantes, assim, eu acho que na minha formação. Hoje é um momento diferente, hoje você tem acesso a todas as informações. E por conta disso, uma certa dificuldade de destilar e saber o que é bom. Parece que está todo mundo falando a mesma coisa, mas essas transmissões, elas têm que vir acompanhado dessa energia. Nas transmissões espirituais, nas transmissões de sabedoria, isso tem que ter um fundamento, tem que te tocar. E esses são os autores, assim, muito marcantes, mas, sabe, os poetas todos, sabe, o próprio Fernando Pessoa, o próprio Tagore, Rumi, esses poetas todos me acompanharam, Paramahansa Yogananda, essas pessoas legais, sabe? Essas pessoas legais. Então, quando eu tinha 14 anos, meus pais me mandaram para a Inglaterra, assim. E foi uma experiência bem interessante, porque você é uma criança de 14 anos e quando eu cheguei lá, as pessoas, na casa onde eu fiquei hospedado, uma casa de família, as pessoas, então tá aqui a chave e então parece que você tem uma reunião no centro da cidade. Sai, pega o ônibus, se vira e fala em inglês e sobreviva, assim, né? Então essa experiência do tipo de ser literalmente jogado no mundo, né, assim, no coração da Inglaterra ali, foi bem importante. E aí eu percebi que esse olhar novo, esse olhar inaugural, te permite se reinventar. E eu aprendi isso muito novo, de que essas aparentes constrições de condicionamentos familiares, pessoais, culturais, eles podem ser rompidos. E não diferente, como todas as viagens, eu já me interessava por temas sofisticados, assim, que viriam depois. Eu trouxe da Inglaterra livros sobre como ser um médium. Tem um discípulo do Yogananda que até hoje é o melhor livro sobre mediunidade que eu já li e reli muitas vezes. Livros sobre projeção astral. Livros, sabe, esses temas todos me interessavam desde sempre. Como que eu achava esses livros? Eu não sei bem, eu sei que, olha, esse livro aqui que eu vou levar. Não consigo hoje exatamente me colocar nessa posição de uma criança de 14 anos escolhendo isso, mas graças a Deus que essa criança fez isso, porque foi muito importante para mim. E essa experiência, enfim, eu fui a Stonehenge, vivi assim de perto esse universo meio mítico, importante da tradição europeia, né? Os símbolos arturianos, mergulhei nessa experiência que depois eu fui reencontrar. Eu fui de uma escola de druidas, que era aqui no Brasil, de novo, aqui em Niterói, né? Niterói tem de tudo. Fundação do Partido Comunista, Fundação da Umbanda, Escola de Druidismo, Centro de Sai Baba, é impressionante. E multiversidade. Tem um bocado de coisa aqui, as pessoas ficam falando, o que você está fazendo aí em Niterói, cara? Vai para o Rio, vai para os Estados Unidos. Eu falo, não, estamos aqui em Niterói, tá aqui um bocado de coisa boa acontecendo. E o que eu considero muito marcante foi ter ido no Mont Saint-Michel, no dia de São Miguel, que é uma catedral, um castelo entre a Bretanha e a Normandia, onde a maré sobe, desce, que tem, enfim, diversas histórias durante a Guerra de 100 Anos. E lá foi a primeira vez que eu senti o chamado de fazer uma comunhão no ritual cristão. E aí eu fui lá e fiz minha primeira comunhão nesse dia, foi em 98. Isso foi muito forte. E até hoje eu tenho essa relação de confiança em São Miguel, que é o símbolo da multiversidade, né? Esse anjo que está na simbologia da multiversidade é São Miguel. Esse tema dos mestres é um tema que eu fiquei muito tempo assim, puxa vida, mas eu podia ter alguém para me ajudar, sabe? Então eu literalmente bati muito a cabeça. Eu não tive assim alguém que, nossa, representasse
um mestre por muito tempo. Eu tive diversos professores que me inspiraram no caminho e foram me dando pecinhas desse quebra-cabeça pessoal. E não que eu achasse essa a melhor estratégia, como eu gostaria de ter tido alguém que, nossa, olha, então tem essas etapas aqui. Eu entendo que eu fiz diversos encontros e tive muitos professores no caminho, assim, pessoas que realmente me apontaram direções muito singulares e muito preciosas. Mas foram também os mais difíceis de superar, porque os professores não trazem para você só os ensinamentos, trazem também os erros, né? Aquilo que eles não conseguiram ainda resolver. E isso também vem junto no pacote. Mas a minha relação de gratidão com esses professores é sempre muito intensa. O que boa parte desses mestres me transmitiram foi esse contato espiritual com linhagens, vamos dizer assim, verdadeiras. E aí, a partir desse contato espiritual, eu mantive o contato espiritual. Eu passei a lidar com a fonte desses conhecimentos. Mas eu entendo que é bem importante ter um professor que recolhe essas linhagens e a transmite. E depois é um rio que você aprendeu a nadar nele e você segue o percurso naquele rio. A acupuntura foi das últimas coisas que eu estudei, mas é uma das coisas que eu fiquei mais tempo estudando, porque é um universo extremamente complexo e a maior parte das pessoas não tem a menor ideia do que está falando. O sistema da medicina chinesa, ele tem sido traduzido. E em sendo traduzido, ele está perdendo sua referência, que é ser uma medicina espiritual. Então foi algo meio que complicado estudar as diversas escolas de acupuntura da China, do Japão, da China clássica, para tentar juntar esses pedaços dentro de mim e na minha experiência. Isso levou 15 anos. Hoje eu estou bem satisfeito, estou escrevendo sobre medicina chinesa e essa síntese que a gente acabou fazendo aqui, que a gente chamou de acupuntura integral. Mas foi um percurso de tentar estudar chinês, de interagir com pessoas na China, com professores e ver o quanto nessa modernidade, na modernização, a gente perde esses elementos e perde essas referências. E como, de uma certa forma, mais do que resgatados, eles precisam ser relidos, porque eles ainda estão na experiência viva da clínica em acupuntura. E é muito disso que a gente tem feito na Multiversidade. A gente chama isso de teragogia, que é uma pedagogia pela prática clínica, né? Ou seja, é revisitar na experiência da clínica e fazer dela a nossa fonte de conhecimento, mais do que o que está escrito nos livros e nos manuais. A Multiversidade foi o meu caminho de retorno, depois de ter saído para as buscas do alternativo. Em determinado momento, eu achei que as coisas mais avançadas eram as comunidades alternativas, eram as religiões alternativas, ou seja, aquelas posições que estão contra a cultura. E aí, num determinado momento, eu entendi que ficar contra qualquer coisa não é uma opção. E eu fiz esse retorno para a cidade. E em retornar para a cidade, eu falei, bom, onde que eu vou ter um lugar onde eu posso fazer todas as coisas que fazem sentido, que é cuidar das pessoas, ensinar as coisas que eu estudei e fazer isso multiplicar para o maior número possível de pessoas. Então a Multiversidade nasce daí, nasce dessa experiência da gente criar um conhecimento que é fundamental, que é patrimônio da humanidade, que pertence a todo mundo, mas que não está disponível. E o nosso projeto é, então, disponibilizar esse material, esse conteúdo, essa informação, essas lições, essas tradições, para o maior número possível de pessoas. A gente entende que se tornar um cuidador é se tornar um ser humano. Então, a Multiversidade nasce desse projeto de integrar todas as experiências de todas as áreas do saber, criando um espaço de vida e formação integral, em que a gente pode desenvolver aquilo que talvez seja essencial para o ser humano, que são práticas de cuidado de todas as tradições sapienciais do mundo. Então, a Multiversidade é esse sonho que se realizou. E a Multiversidade já completa 5 anos, com centenas de terapeutas formados, e a gente está construindo baseado nessa teragogia, que é esse entendimento que você só pode dar aquilo que você tem, que você só pode ser terapeuta quando você se curou com aquele instrumento. Então, quanto mais
transformado, curado e acolhido por esse instrumento, mais ele te pertence. Isso provoca uma transformação de consciência, que é muito diferente do tratamento das doenças que a medicina, a biomedicina, né? Ou seja, todas as práticas ocidentais em geral se apoiam. A gente aqui não trata doenças, a gente aqui cuida da saúde e instrumentaliza as pessoas a cuidarem da sua própria saúde e da saúde das pessoas ao seu redor. E não só nós, mas a Organização Mundial de Saúde declara esses saberes tradicionais patrimônio da humanidade. Isso não pertence a ninguém, pertence a todos. A gente tem cursos que são acessíveis a todas as pessoas. Aqui é muito interessante porque a gente tem profissionais de saúde, às vezes extremamente qualificados, mas entendendo que esse sistema já gastou, não é exatamente o que eles estão querendo fazer, junto com pessoas que estão buscando um processo para si mesmo, para cuidar de si, para cuidar dos seus familiares, para compreender melhor a vida, na mesma sala de aula e compartilhando esse mesmo espaço. E é por isso que a gente é uma multiversidade, porque a gente está aberto a esses múltiplos conhecimentos para todos. A gente quer facilitar com que essas pessoas se encontrem e quer que isso esteja disponível para todo mundo. A multiversidade é uma escola, mas ela é uma escola emergente, porque ela integra uma pedagogia que considera tanto os saberes tradicionais, uma relação de transmissão de conhecimentos, como acontece nas artes marciais, na acupuntura clássica, essa relação de mentor-discípulo, uma relação pessoal de ensino e aprendizagem, e uma relação de honrar esse conhecimento, de entender que esse conhecimento tem uma dimensão sagrada, que esse conhecimento de cuidado, ele não é qualquer coisa, entende? Ele transforma a vida das pessoas. E essa dimensão tradicional da pedagogia, a gente mantém aqui, como esse conhecimento foi transmitido há milhares de anos antes das escolas modernas surgirem. E ao mesmo tempo a gente é uma escola moderna, porque a gente tem o uso das melhores tecnologias do planeta, internet, educação à distância, conteúdos online, ferramentas audiovisual, pedagogia interativa, tudo isso que se construiu para uma pedagogia moderna, os melhores cursos do planeta nessas áreas a gente vai buscar. Às vezes pode parecer uma coisa, poxa, os melhores cursos do planeta? Porque hoje você descobre quais são os melhores cursos do planeta. Você entra na internet e vê. Saber e balizar a sua prática a partir do que tem de melhor é fundamental. O resultado, a eficácia clínica, a garantia que a gente tem dos tratamentos, entende? Porque eles são testados pelos melhores profissionais do mundo. Aqui os nossos alunos são professores. O conhecimento, ele não está pronto a priori. Isso às vezes é uma coisa complicada, as pessoas perguntam, mas qual o programa? Eu falo, bom, o programa vai depender da turma. O conhecimento é construído com a turma. Então, as aulas e as lições não exatamente se repetem, entende? Porque dependendo da demanda, da experiência, das características daquele grupo, esse conhecimento vai ser customizado. Então, ao mesmo tempo, a gente senta de forma circular, a gente pratica, as pessoas trazem os seus relatos e experiências, e isso traz uma dimensão de um orgulho enorme que a gente tem dos nossos alunos, assim, como em pouco tempo eles se tornam excelentes profissionais, como em pouco tempo isso fica incorporado nas suas práticas, no corpo, na vida, sabe? E isso multiplica. O curso mais antigo da escola, a gente começou a oferecer em 1995, que é o curso de florais. É um curso que está disponibilizado online há muitos anos e tem milhares de pessoas que assistiram. E ele está sempre sendo revisitado e aprofundado. É uma terapia simples, baseada em água e pétalas de flores, e que provoca uma transformação imensa, provoca um acolhimento emocional. Depois vieram os cursos de acupuntura, que hoje são 4 cursos diferentes. Tem o curso de acupuntura integral, que é fruto dessa síntese de mais de 15 anos de prática. Tem um curso de acupuntura japonesa, que aborda as escolas que trazem essa característica do Japão para a acupuntura, que é essa questão da precisão, da eficácia, da economia de recursos. Tudo isso que
a cultura japonesa traz para diversos outros aspectos. Na acupuntura ela também é visitada dessa forma. O curso de acupuntura e psicologia, por exemplo, vai lidar com as dimensões transpessoais, com as dimensões que os clássicos nos ensinam, que o sentido último da acupuntura é harmonizar seu espírito e religar esse espírito com o cosmos. E isso é o fundamento da nossa prática. A minha formação em psicologia me levou a indagar sobre o impacto que a acupuntura tem na vida das pessoas, que é muito mais, eu repito, do que tratar a doença, mas é reorientar o sujeito diante do seu propósito, do seu sentido, do seu caminho. Outro curso que a gente oferece é o de acupuntura do Mestre Tong. Esse curso representa uma linhagem muito antiga de acupuntura, mais antiga do que os textos clássicos, que é a compreensão desses visionários de um grande sistema de correspondência interno entre os meridianos. E a eficácia é imediata e o resultado clínico impressionante. E aí você começa a entender que a acupuntura é um conhecimento que de fato se originou há milênios atrás e depois as traduções e reinterpretações empobreceram muitas vezes esse sentido. E as pessoas querem reduzir a acupuntura a uma visão científica, toda essa dimensão espiritual da prática fica empobrecida. Outro curso é o curso de acupuntura japonesa avançada, que a gente oferece para os nossos alunos que já fizeram esses percursos anteriores, e o estudo dos clássicos, que é algo importante aí também, que a gente entende que num determinado momento é importante revisitar esse pensamento chinês originário. Na verdade, é isso que se trata esses cursos. Como que a gente hoje, no século XXI, pode atualizar esse conhecimento para que ele se torne vivo, testado, verificado, mais do que o que a gente está acostumado, um ouvir dizer que funciona e vamos ver se funciona. Não, é a prática clínica que nos ensina sempre. A gente tem cursos de formação na área de autoconhecimento e psicologia. São, de novo, os cursos mais avançados do planeta, e não sou eu quem digo. E, ao mesmo tempo, elementos das tradições, como o Eneagrama, que é um elemento da tradição Sufi, que se espalhou e se popularizou, mas é um conhecimento milenar também, que diz respeito a esse aspecto da psique. Então, a Multiversidade oferece essas formações e formações em terapias alternativas, como a homeopatia, que a gente faz uma leitura, que a gente quer tirar o patia da homeopatia. A gente quer ficar com uma homeossíntese, que é uma experiência em que a gente está restaurando a informação para o sistema que, num determinado momento, perdeu sua homeostase, que é a sua capacidade de autorregulação, de auto-organização, de autocura. Então, essas releituras que a gente faz a partir de uma visão integral faz com que esses cursos se tornem únicos. E é porque a gente entende que eles são muito preciosos que a gente quer, então, abrir as portas da multiversidade, divulgar esse conhecimento na rede mundial de computadores. E se você entender que isso é um chamado e faz sentido para você, assista os cursos, compartilhe, passe adiante. Torne-se um terapeuta, porque tornar-se terapeuta é se tornar quem você é. A gente nasceu para cuidar. A gente cuida de tudo, um do outro, da casa, da vida, dos nossos pensamentos, dos nossos filhos. Sem esse cuidado que a gente recebe do mundo todo, não seríamos nada. O ser humano é um ser de cuidado. E é para reforçar essa nossa humanidade que existe a multiversidade. Tem muitos novos cursos surgindo. E surgiu de uma compreensão importante da prática diária. A gente então começou a construir um curso de formação de yogis. Entenda que não é uma formação de instrutor de yogis. É entender a dimensão tradicional do yoga, originária, em que você recebia um conhecimento e ia colocá-lo em prática no seu dia a dia. E é mais importante essa prática diária, mesmo que por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, do que 2 ou 3 vezes na semana. É esse acúmulo em que você vai descobrindo os seus limites, vai descobrindo as suas possibilidades e vai descobrindo que a gente não tem só um corpo físico, mas tem um corpo físico, sutil, causal, veículos que as tradições védicas nos ensinam que precisam ser cultivados, precisam ser recriados, precisam ser alimentados. Então, essa visão integral que está na yoga originária, de unificação interna, de perceber que a gente está unido com todas as outras coisas do universo,
é que a gente quer resgatar. E mais do que resgatar, atualizar. Essa dimensão que a modernidade trouxe, afinal, isso serve para quê? Também é uma boa pergunta. A gente também se interessa de como que isso funciona, sabe? Entendendo que essa não é a única pergunta, mas é também uma pergunta justa. As pessoas que chegam aqui chegam normalmente indicadas por amigos. As pessoas ouvem falar e vão chegando. Os ambientes universitários têm sido terrenos férteis. Um amigo que conta para o outro e vem chegando aqui. Primeiro para se cuidar, depois para fazer um curso e depois para fazer outro curso e outro curso. E entra para a família. Uma das características dos nossos cursos é que os alunos passam pela experiência. Então essa transformação vai acontecendo ao longo do processo. E aí naturalmente as pessoas querem trazer seus familiares, as pessoas queridas, e uma pessoa vai trazendo a outra. Agora, com esse vídeo, é que a gente pela primeira vez está dizendo: ei, você que entrou nesse site agora e ainda não conhece o que a gente está fazendo, vem conhecer. Esse trabalho é para você, é para todo mundo. A missão da Multiversidade é cuidar, ensinar a cuidar de tudo que é bom, belo e verdadeiro com simplicidade. E o que é bom, belo e verdadeiro? Isso é algo tão fundamental que os filósofos na Grécia já sabiam. Eles entendiam que o que é bom é também belo e é também verdadeiro. A gente na modernidade separou esses campos. Então quem diz o que é verdade é a ciência, quem diz o que é bom é a religião, quem diz o que é belo é a arte. Esses três campos que se separaram precisam ser unificados numa visão integral. E como fazer isso? A gente tem um advérbio que é com simplicidade, traduzido de forma que qualquer um possa se apropriar. Porque o que a ciência moderna e que o conhecimento tem feito nas últimas décadas é aumentar a complexidade, aumentar a fragmentação, aumentar a separação que tem entre a vida e o conhecimento. Aqui a gente quer reunificar essas dimensões. Só o conhecimento que te transforma é verdadeiramente seu. Você só se apropria daquilo que você incorpora. E é confiando nisso que a gente constrói essa pedagogia, que a gente chama de teragogia, que é uma pedagogia pela experiência terapêutica. Cada aluno que chega aqui no curso de floral, toma florais. Que chega aqui no curso de homeossíntese, toma homeopatia. Cada pessoa que chega no curso de acupuntura ou de aurículo, passa pela experiência de perceber os efeitos dessas terapias. A mesma coisa no curso de massagem, a mesma coisa nas práticas que a gente oferece. Esse conhecimento tem que estar encarnado, incorporado, vivenciado, para ele ser levado adiante. Então a gente, como escola, quer que a pessoa tenha isso tão vivenciado e ela leve consigo onde quer que ela vá. A gente tem cursos de massagem, de novo, as mais eficazes do mundo. A cultura japonesa tanto ama, e depois derivado o shiatsu, quanto o seitai, são as técnicas manuais de uma das culturas que mais preza esse contato cotidiano. Então, as famílias, tradicionalmente no Japão, têm esse hábito de fazer massagem. E a nossa cultura está precisando muito disso. A gente recebe aqui tanto profissionais de saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, quanto pessoas que estão abertas a esse caminho, pessoas que se aposentaram às vezes em outras áreas e profissões e querem um novo caminho, ou pessoas, muitas, que chegam aqui às vezes buscando se curar e conhecer um pouco mais, tentar ser parte da solução, e quando se vem, deixam suas carreiras de contadores, advogados, técnicos de informação e até médicos para se dedicar exclusivamente ou inclusivamente a essas medicinas que tratam o ser humano como uma totalidade. No futuro breve, a gente está abrindo um grupo de encontros integral no Rio de Janeiro. Vai ser um curso livre, com todos esses conhecimentos meio integrados. E a gente deve caminhar para ir para o Rio e para outras capitais do país, expandir os cursos online e, principalmente, trazer esse conhecimento acessível para o maior número possível de pessoas. A produção de vídeos, lançamento de novos DVDs, lançamento de cursos online, produção de aplicativos,
Tudo isso a gente quer fazer para que esse conhecimento ele se torne acessível a todos. Esse é o nosso horizonte. Como que a gente faz para o maior número possível de pessoas incorporarem esses saberes nas suas práticas cotidianas, seja lá que profissão elas tenham. A filosofia da multiversidade é uma filosofia integral. Com isso a gente quer dizer o entendimento de que está todo mundo certo. Que todas as visões que aparentemente estão em discordância, elas só são parciais, mas não erradas. Entende? O que varia é o nosso grau de parciopatia, o quanto a gente pega a nossa verdade, que é parcial, e quer fazer com que ela seja absoluta. Aqui nos interessa acolher essas verdades parciais. Uma visão integral permite ver que o bom, belo e verdadeiro caminham juntos. Quando a gente trabalha com energia, vibração é tudo que há. Todos os corpos, veículos de manifestação são frutos dessa vibração. É entender que essa vibração nos une. As terapias na multiversidade são todas vibracionais. São todas cultivando uma informação que é transmitida em ondas. A gente ainda entende que apesar de mais e mais pessoas estarem compreendendo essa natureza vibratória do universo, a gente ainda tem um caminho para que esse conhecimento saia do campo em que você precisa acreditar para um campo em que basta verificar. Faz a experiência, vê se funciona. Vê se um floral, vê se a acupuntura, vê se as práticas energéticas de Qigong te tocam. E quando você colocar isso em prática e verificar, isso perde essa imagem ou essas palavras emprestadas e ganha um sentido verdadeiro. A música é a expressão dessa vibração. O universo é harmonia. E essa é uma noção tão importante no pensamento chinês que a gente pode dizer que um sistema, uma pessoa curada, é uma pessoa em harmonia. É uma pessoa cujas notas musicais se coordenam com as notas das pessoas ao seu redor e da natureza ao seu redor. E é por isso que as tradições de cura tradicionais, elas estão muito mais próximas da arte do que da ciência. Porque suas noções fundamentais são noções de equilíbrio entre forma e conteúdo e noções de harmonia entre ritmo e frequência. Então, o que a gente faz aqui é música, o tempo todo. Escrever é sempre um desafio, porque eu sou dessas pessoas que acham que sempre pode ficar melhor. Então, os meus cursos eles estão sempre sendo recriados. Mas aí surge uma outra demanda, que é como levar essa informação de uma forma rápida para o maior número possível de pessoas. Eu acabei elegendo algumas pessoas como leitores de assuntos que a gente já ensina há muito tempo, para criar essa interlocução. Eu não quero sair de escrever para um leitor imaginário. Eu quero escolher alguém que tenha sede dessa informação e que pode me orientar. Porque a experiência do professor em sala de aula é um pouco diferente da experiência do autor que escreve para um público. E eu quero juntar essas duas coisas. Escrever para um leitor que formula questões enquanto está lendo o texto. E a partir do momento que eu descobri essa técnica, vamos dizer assim, eu tenho escrito muito e em breve vocês vão ver muitos livros publicados aí na multiversidade. Deus é tudo, né? É o princípio criador. E o que a gente guarda dessa imagem e semelhança é a possibilidade de criar. E é por isso que quando as pessoas ficam imersas em atividades que excluem a criatividade, elas adoecem. Deus em nós é essa criatividade. E é um poder tal como o do Criador. E é bem importante a gente tomar consciência disso, para a gente criar uma realidade melhor. Para a gente co-criar uma realidade melhor. Então, amor é o que abre a porta desse mundo velho e sem porteira. Quando a gente cria uma separação por medo,
a gente impede esse fluxo natural, que conecta a gente com as estrelas, com tudo. Amor é esse ponto de ligação. O Curso em Milagres diz, o que tudo abrange não tem oposições. E o amor é esse que tudo abrange. E que está muito além do que pode ser ensinado, porque é o que a gente é, e não o que a gente sente. Eu acho que no século XXI a comunicação é o desafio. Como tem muita gente doente, uma característica da doença, segundo a medicina chinesa, é perder esse discernimento do que é verdade e do que é falsidade. Então, um coração que não consegue mais reconhecer o que é verdadeiro, quando essa informação chega, se desorienta, perde o seu caminho, perde o seu tal, como falavam os taoístas. Então, essa capacidade de comunicar verdadeiramente é o desafio. E para isso a gente precisa orientar o coração. E eu acho que a comunicação alternativa, a comunicação que leva essas informações para o maior número possível de pessoas, a facilidade com que nós hoje estamos podendo comunicar com vocês, é um desafio, um convite. Pega esse conteúdo, passa adiante se você acha que fez sentido para você. Seja parte de uma rede de comunicação de luz, de saúde, de amor, de conciliação. É bem importante a gente entender que a gente vive numa multiversidade de dimensões. São múltiplos os universos, são multiversos. E isso a física já sabe. Falta a gente entender que a gente não está sozinho, nunca. A gente entender que ninguém nunca está sozinho. E esse elemento nos traz uma serenidade diante dos fenômenos da vida, que você sempre pode aprender nessa relação com as outras dimensões, dimensões de você mesmo, dimensões do outro, dimensões onde outros seres, outras energias, outras entidades habitam e nos correspondem. Todas as tradições do mundo sabem disso. O budismo tibetano, as tradições do Brasil, as tradições africanas, as tradições chinesas, a tradição cristã, que é marcado por essa interação com o Espírito Santo e com a tradição pentecostal. Mas na modernidade ficou proibido falar disso, embora a ciência já tenha comprovado. Os fenômenos de transcomunicação, de comunicação sutil, e mesmo o fenômeno da iluminação ficou proibido, isso não tem, é o único mapa no mundo que excluiu esses fenômenos, é a modernidade. Então a gente está preso numa robotização existencial em que boa parte do que um ser humano pode viver está excluído do mapa da realidade. E isso é triste, porque a gente perde muito. Então, das múltiplas dimensões da multiversidade, é entender como lidar com essas realidades, interagir com elas. Porque elas são a fonte de inspiração de todo autor, de todo professor, de todo artista, que sabe que é atravessado por essas forças de criação. Que a gente não faz isso sozinho. E é preciso uma confiança de que a gente pode atrair boas companhias. É preciso diferenciar a mente do ego, que é a mente dos sistemas de crenças que estão aí, que ruminam pensamentos que não são reais. São como um sonho. Quando você acorda desse sonho, você fala, é só um sonho. Quando chega uma criança para você falando, eu estou morrendo de medo, papai, porque eu tive um sonho terrível. Aí o pai olha, ri e fala, tá tudo bem, isso não é verdadeiro. Essa mesma atitude a gente, quando está um pouco mais lúcido, tem com os sofrimentos que essa mente torta criou. Eles passam, porque eles não correspondem à realidade. Mas tem uma forma de pensar, isso os filósofos vão concluir,
que não é desse pensamento técnico calculante que cria, problematiza a realidade, mas é uma forma contemplativa em que essa informação chega na mente desse mesmo princípio criador. E isso os antigos chamavam de aletheia, que é essa verdade que se desvela, que te desperta, e que você fala, nossa, claro, e o seu corpo inteiro fica informado por essa verdade quando ela chega. Então, é importante discernir que a mente é o nosso potencial criativo. E a gente pode criar ilusões, como pode corresponder a essas verdades que são perenes, que não passam, que estão sempre presentes, que estão mergulhadas e repousando na mente de Deus. São Miguel é o diretor desse trabalho na Multiversidade, é nosso diretor de iluminação. E é bem tranquilo dizer isso, assim, que a gente tem um chefe, que a gente tem uma diretoria, a gente tem uma direção. É isso, é muito bom saber que chegam mesmo. Chegam aqui, expressam sua luz e é tão grande porque Micael é aquele que é como Deus. E a sua luz é ofuscante, a gente baixa a cabeça. Não tem muito mais o que fazer, senão baixar a cabeça. É uma pena que a palavra universidade tenha se tornado essa dimensão da fragmentação do conhecimento. E isso não vai resolver nosso problema. Porque a gente tem problemas globais que precisam ser enfrentados em que a gente vai precisar de todos esses saberes. Os esforços da gente compreender diversos paradigmas ao mesmo tempo e fazer novas sínteses a partir disso é a inteligência necessária. A gente não está mais no tempo dos especialistas, a gente precisa de pessoas que consigam conciliar esses saberes. E para fazer isso, precisa ter um coração capaz de fazer isso internamente. Porque é preciso uma certa capacidade de se colocar no lugar de outro, e aí no caso de diversos outros, e incluí-los como pontos de vista, que é algo que acontece no coração. Parece que a mente virou esse espaço da fragmentação e o coração o espaço da união. A gente precisa de mente e coração orientados para essa conciliação. Porque senão os nossos saberes, que já estão todos aí para mudanças tecnológicas, de sustentabilidade, para reverter as ameaças de aquecimento global, de fome, de falta de água, a gente já tem todas as soluções. Só que a gente ainda não tem essa mentalidade capaz de ver as soluções todas e juntá-las. E é em busca dessa capacidade que a gente constrói esses saberes. Porque a gente considera que se a gente tem um ser humano saudável, são, ele vai construir uma sociedade, uma família com saúde. Esse é o nosso sonho. Que nas famílias, as crianças e as pessoas aprendam a curar uns aos outros. Porque a gente precisa muito. E esse é o nosso ponto de partida, para poder ser parte da solução. A psique não é uma especialidade, a psique é uma condição humana. E é importante ver que o sonho é fonte de conhecimento há muito tempo, em diversas tradições, e que o budismo, por exemplo, tem milhares de anos em que as pessoas sentavam dentro de cavernas e examinavam sua própria consciência. Isso está cada vez mais claro, né? Hoje é bem fácil entender que o budismo e as práticas de meditação têm eficácias medidas em ressonâncias magnéticas, medidas em imagens cerebrais. Ou seja, essas técnicas antigas e tradicionais, elas são tão eficazes quanto as técnicas modernas. Uma perspectiva integral vai considerar tudo isso. Eu entendo liderança integral como a capacidade de conciliar visões parciais. É a capacidade de olhar por múltiplos pontos de vista. É a capacidade de ter uma visão que inclua o maior número possível de ângulos. Porque aí, dessa visão, é que novas soluções vão surgir. A gente vai ter que construir novas ciências e novas soluções a partir dessas lideranças integrais.
E é por isso que é tão importante, mais e mais pessoas compartilhando essa visão integral. O mundo é quase sinônimo de inconsciente. O mundo é esse universo que parece que não é quem a gente é. Só que se a gente se revirar esse espelho, a gente vai ver que o mundo é o nosso reflexo. A gente não vê o mundo como ele é, mas tal como somos. Aí a gente traz o mundo para dentro. Esse exterior vira interior. E é esse mundo que cabe dentro de nós que a gente pode curar. E tem algo incrível, porque quando a gente faz isso, esse mundo exterior muda junto com a gente. E é por isso que a gente precisa trazer o mundo para a gente. Cada imagem que chega, que te convoca, que te altera, você perdoa, libera, redime, ama, aceita, reconcilia no seu coração. E aí vira um trabalho de alquimia o tempo todo. Tudo que chega vai se transformando. Então esse é o desafio. O mundo já está dentro de você. Só precisa a gente se dar conta disso. Que a realidade acontece no interior das nossas íris. Então cada pedra lançada é sempre uma pedra lançada na gente mesmo. Cada ataque recebido é sempre um ataque que nós mesmos fizemos. E é só isso. É simples assim. Eu já vejo esse mundo melhor. Tal como uma criança que chega contando, tive um pesadelo terrível, chorando, com medo. Você olha e sorri e fala, é só um sonho. E é entender que essa confusão e essas separações é só um sonho. E lembrar disso para nós mesmos e para o outro, porque cada vez que a gente ensina isso, a gente aprende. No futuro, tal como essa escola que me marcou, a gente imagina a multiversidade participando do processo de educação infantil. A gente precisa de uma educação verdadeiramente integral. E uma educação integral olha para um sujeito reconhecendo um ser tal como se é. E essa equanimidade, esse olhar centrado no ser, é o desafio. É o desafio para as crianças e a gente quer ter o que participar desse processo. As coisas mais bonitas de ter e estar num espaço como a multiversidade é que a gente consegue tratar nossos familiares. Uma das coisas mais difíceis é cuidar de quem está muito próximo da gente, mas se você está numa escola que tem um monte de gente curador, essas pessoas vão se curando todas por tabela, assim, sabe? Uma família de curadores é uma família que todo mundo se cura, porque às vezes, por diversos motivos kármicos, psicológicos, a gente não consegue ajudar quem a gente mais gostaria de ajudar. É um dos paradoxos. E aí quando você tem, e está num espaço em que você tem diversos curadores, você começa a trazer sua família, seus amigos, aquelas pessoas que você gostaria de ver cuidados. As minhas expectativas de viagem para o futuro não são tantas, porque eu entendo que tem muito trabalho para ser feito aqui. Eu entendo que tem muito enraizamento ainda para acontecer, muito trabalho para ser feito. Embora a gente trabalhe bastante, eu entendo que a gente está em transformações muito intensas acontecendo aqui mesmo. Mas eu tenho e quero ir à Índia, né? Tenho amigos para encontrar que estão vivendo há muitos anos em ashram, no ashram da Ama, e eu quero me reconectar um pouco com a tradição budista lá, né, do budismo tibetano. Então eu quero ir para o norte, quero visitar lá onde estão as comunidades do budismo tibetano, que eu considero uma linhagem muito viva e muito rica, e que corresponde muito às coisas que a gente gosta, que é justamente ter de tudo, né? Ter todas as dimensões dessas práticas disponíveis, todas essas tecnologias espirituais, que eu acho que é um bom nome para isso, né? A gente precisa entender que essas tecnologias são um patrimônio da humanidade. Elas não pertencem a um grupo, não pertencem a uma ilha, não pertencem a uma montanha, né? Pertencem a todos nós e é por isso que a gente conspira.
para disseminar e difundir esses patrimônios de toda a humanidade.